Olá, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui, dia 24/3, às 16h45, um pouco mais cedo do que seria a nossa aula, né? Bom, espero que estejam todos bem. Deixa eu explicar para vocês mais uma coisa. Todo dia eu explico uma coisa diferente, né? Porque a gente está sempre... Deixa eu aumentar aqui minha projeção, então agora eu me enxergo um pouco melhor. Vamos a isso. Eu achei que ficou pouco conteúdo na última aula, eu tive essa impressão. Nossos encontros normalmente duram 2 horas e meia. Então, dessa vez, eu vou fazer um encontro um pouco maior. Como está no YouTube, vocês podem parar e recomeçar quando vocês quiserem, né? Às vezes é mais fácil do que ficar fazendo 2 vídeos por semana, tanto para mim quanto para vocês. Recebi 2 feedbacks positivos, do Marco Rojas e do Emerson, mas não conta porque eles já são meus chegados. Então, brincadeiras à parte, queria que vocês participassem mais e me falassem o que acharam das gravações até aqui. Essa seria a aula número 3. Na verdade, a última já seria a aula número 3, que estaria dentro dessa aqui, em que a gente discutiu um pouco do objeto do direito econômico. A gente vai retomar o objeto, vai falar um pouco da autonomia da disciplina, das fontes da disciplina. Normalmente, isso tudo é feito numa aula 1, né? Mas, como a gente tem muito conteúdo econômico dentro da nossa matéria, a gente precisou discutir, da nossa disciplina, a gente precisou discutir aqueles temas de política econômica, política fiscal, política cambial, escolas de economia. Então, a gente não perdeu 2 aulas, né? A gente ganhou um pouco mais de base teórica de economia. E, inclusive, o Emerson pode falar um pouco melhor sobre isso. E como ele já é meio economista e falou que está andando bem, eu vou confiar nele. Não sei se ele é um sujeito muito confiável ou não. Tenho lá minhas dúvidas, viu, Emerson? Mas vou confiar em você dessa vez. Estamos aqui de quarentena, né? Dia 8 da quarentena. O povo está pirando. Já recebi aqui vídeos da Nazaré malvada, ficando louca, enlouquecida, do Coringa. O pessoal está ficando doido, mas vamos lá, vamos tentar ter um pouquinho de aula para tentar ter um pouco de normalidade na nossa vida, né? Eu trabalhando e vocês estudando. Inclusive, eu estou engordando, estou num papo aqui. Deixa eu diminuir aqui, porque meu papo está muito grande. Brincadeiras também é parte novamente. Estou diminuindo para não atrapalhar aqui a visão do slide. Vão ser mais ou menos, hoje a aula deve durar um pouco mais, deve durar 1 hora e meia, e ao final a gente vai fazer 3 questões. E depois que a gente vê, a gente estudar um pouco da autonomia do direito econômico, a gente vai entrar, a gente vai deixar um pouco a parte teórica e vai entrar na parte mais prática, mais atuante, que é a regulamentação, ou quem tem capacidade ou competência, melhor dizendo, para legislar sobre direito econômico. Veremos, tá? É muito semelhante ao que acontece no direito tributário. Então, quem já teve tributário vai ter uma facilidade. Quem não teve tributário ainda pode sentir um pouco de dificuldade. Eu estou vendo aqui, já estou 3 minutos falando, nem passei de slide, é bem capaz dessa aula durar umas 2 horas, mas vou tentar fazer com que dure 1 hora e meia. Então, vamos lá, pessoal. Dentro da unidade 2, se a gente estivesse na unidade 2, introdução ao direito econômico, a gente já viu. Ordem econômica e Constituição econômica, a história da Constituição econômica na próxima aula. Hoje a gente começa a ordem econômica. Formas de atuação do Estado em relação ao processo econômico. Eu coloquei isso na aula 5 especificamente, porque é muito mais do que uma seção, é como se fosse uma unidade inteira, né? Como que o Estado pode atuar através de monopólios, através do CAD, através da tributação, através das suas agências. Então, demanda muito mais do que uma sessão que equivaleria a uma aula, demanda umas 3 aulas, eu imagino. Mas eu coloquei como se fosse aula 5, aí qualquer coisa a gente divide aula 1, 2, aula 5.1, aula 5.2 e aula 5.3. Influências constitucionais no direito econômico, a gente pode ver ali dentro da seção 2.4 e a seção 2.2, dá para ver junto, foi isso que eu fiz. A gente vai ter na próxima aula um pouquinho de história do direito econômico, ordem constitucional, ordem econômica constitucional, direito econômico constitucional, constituição econômica, a história dessas constituições econômicas brasileiras, se é que tem uma história de constituição econômica. Depois, também na próxima aula, os princípios, tá? Finalidades, objetivos e os princípios que a gente já viu no nosso segundo encontro, que ainda era aula 1 presencialmente,
E a gente vai vê-los de maneira pormenorizada. Pormenorizada. E aí vocês têm mais facilidade de acesso ao material, porque tem muita coisa em direito constitucional, lá sobre a ordem econômica, lá a partir do artigo 170. Então, nos finais dos livros de direito constitucional, você costuma encontrar essa discussão dos princípios de direito econômico, a partir, normalmente, da página 1500, 1600 de cada livro. E eu utilizei 2 livros de autores mais novos, mais recentes, que são os professores Bernardo Gonçalves, aqui do FMG, e Natália Masson. São professores também de cursinhos preparatórios para concurso. Tá bom? Então vamos lá, vamos matar hoje a unidade 2, autonomia, ordem e constituição. Ordem, a gente começa hoje. Constituição especificamente, não. Constituição econômica, a gente já viu o que é Constituição econômica, a gente já viu um pouco sobre as previsões da Constituição brasileira, mas a história da Constituição, do constitucionalismo brasileiro relacionado especificamente ao direito econômico, a gente vai ver na próxima aula. Então, hoje é objeto, surgimento e evolução, autonomia da disciplina, fontes, normas, características das normas, competência legislativa, codificação, e aqui, por último, está a ordem econômica, mas são as questões, né? As questões sobre a ordem econômica. Então, objeto do direito econômico. Pessoal, é fácil a gente confundir qualquer transação de natureza financeira ou qualquer regulação, mais especificamente, que esteja ligado a transações financeiras, como se fosse objeto do direito econômico. E não é. Porque assim fosse, tudo aquilo que trata o direito civil, o direito contratual dentro do direito civil ou o direito do consumidor, acabaria sendo também direito econômico. E pensando como economistas, por outro lado, aqui, para identificar esse objeto do direito econômico, a gente tem que fazer uma distinção importante. O que é micro do que é macro. Micro são aquelas pequenas transações, são aquelas transações realizadas individualmente, é o pequeno universo econômico ou o pequeno universo de direito econômico. Então, se você imagina bem aqui junto comigo, se todo contrato de aluguel tivesse uma natureza econômica, o objeto do direito econômico ficaria gigantesco. Ele tem natureza econômica, mas não para o direito. A natureza dele é civil, normalmente, né? Ou empresarial, se for entre empresas. Se todo contrato de compra e venda a gente atribuísse a ele natureza de fato que deve ser observado, regulado pelo direito econômico, o direito econômico ficaria gigantesco, ele tomaria conta da nossa vida inteira, ficaria impraticável, seria a maior disciplina do direito, ia passar por toda a nossa vida, todos os nossos atos envolvendo valores. O que a gente faz todo dia? A gente faz contratos todo dia. Então, essas pequenas transações, elas continuam sendo objeto do direito civil ou do direito do consumidor. O direito do consumidor como um todo, ou seja, a regulação do respeito ao mercado consumidor, é sim objeto do direito econômico. Só que ele tem uma disciplina própria, que é o direito do consumidor. Então, do direito econômico, passou-se para o direito consumidor, em complementariedade, porque é tão especial o mercado de consumo, o mercado de prestação de serviços, que ele é a ponta final de todo o ciclo econômico. Então, dentro do direito do consumidor, existe sim uma preocupação econômica, mas de maneira macro. Como assim macro? Regulação de mercados. Então, o mercado de venda de ações, o mercado de venda pela internet, o mercado de contratos de shopping center, os contratos de shopping center, a atividade de shopping center, isso pode sim ser objeto de direito econômico, porque tem um impacto amplo. Então, o direito econômico ele trabalha com amplitude, com tudo que é grande. Então, a mera aquisição de um livro pode se encaixar dentro do objeto de direito econômico? Eu acredito que não. Ficaria ali entre o direito civil e o direito do consumidor, a depender das características da relação entre aquelas pessoas especificamente consideradas. Já uma política de barateamento de livros, ou então essa imunidade que existe na compra de material para a elaboração de livros, para a produção de livros, a imunidade que existe aplicada aos livros, imunidade tributária, sim, é objeto de direito econômico. Por quê? Porque alcança um número gigantesco de pessoas, tanto na aquisição, quanto na produção, quanto na venda. Então, alcança um mercado específico, que é o mercado de livros. Então,
a ampliação, por exemplo, da imunidade dos livros. Os livros têm imunidade tributária. A ampliação da imunidade aplicada aos livros para os jogos de videogame é um fato, é importante para o direito econômico? Sim, importante para o direito econômico. A aplicação também da imunidade aos livros, do papel que vai ser utilizado para a impressão de livros. E, de alguma forma, você aplicar isso aos livros virtuais é objeto do direito econômico? É objeto, porque tudo isso é macro, alcança um número grande de pessoas, alcança um número grande em valores, em empregados, em consumidores. Isso sim é objeto do direito econômico. Agora, aquisição única de um livro, você aí de quarentena adquirindo um livro pela internet, não é objeto do direito econômico. Isso é direito civil ou direito do consumidor. Então, quando a gente fala em direito econômico, a gente pensa num universo maior de relações, tá? Identificação de várias matérias. É difícil identificar o objeto do direito econômico, porque tem várias matérias que estão relacionadas com a atividade econômica e com as consequências, e tem consequências econômicas diretas na sociedade. Então, tributos, previdência social, ampliação ou diminuição da atividade administrativa, ampliação ou diminuição da fiscalização ambiental, elaboração de tratados internacionais, aplicação ou não de tratados internacionais anteriormente assinados, modificação de uma política urbana, tudo isso é importante para o direito, pode ser importante para o direito econômico. Estou vendo aqui também que minha barba está feia, tem que fazer, estou parecendo um náufrago, vou fazer. Então, tudo isso sim pode ser importante para o direito econômico. Isso cria uma certa dificuldade. Mas, bom, se a gente tivesse que dividir, a gente pode falar que o objeto do direito econômico é a tentativa de delimitar uma estrutura, tentativa de regulamentar uma estrutura, um mercado, um sistema econômico, estabelecer deveres e direitos dos agentes econômicos, estabelecer deveres e direitos para aqueles que atuam na economia, incluindo o Estado. Então, tem princípios que são aplicados ao Estado, que impõem tanto a ele obrigações de fazer quanto obrigações de não fazer. Exemplo, obrigação de não tributar excessivamente. Por outro lado, também impõe a ele uma obrigação de regular e fiscalizar as relações de consumo no ambiente macro. Beleza? Então, há uma diversidade de fatores e isso é algo que chega a ser criticado pela doutrina. Já passando para a doutrina do Fabiano Delmasso, Fabiano Delmasso é o nosso guru aqui dentro do direito econômico brasileiro. Eu até tentei utilizar outros livros, mas achei a linguagem bem difícil e um tanto quanto desatualizado. Então, continuamos com o Delmasso. Tá? Para o Delmasso, o objeto do direito econômico consiste na possibilidade do Estado de interferir na atividade econômica para ordenar o mercado, nos moldes previamente definidos em sua própria ordem econômica. Então, existindo uma ordem econômica, como eu falei para vocês na última aula, ou seja, um conjunto de normas orientadoras da atividade econômica, o Estado poderá interferir na atividade econômica, tanto para limitar a atuação, quanto para incentivar a atuação, ou até mesmo para liberalizar, para deixar aquele setor econômico específico. O Estado deixando o setor específico é uma maneira de liberalizar e deixar com que o particular atue. Então, vejo bem que a ordem econômica ela existe de maneira a orientar a atuação do Estado dentro desse objeto do direito econômico e também limita. Fala assim, olha, você pode fazer isso, mas isso aqui você não pode. Até aqui você pode atuar, até ali você pode atuar. A partir desse momento, você já está exagerando e não é o que a gente quer, porque o sistema econômico brasileiro ainda é o capitalista e imagino que será sempre o capitalista, né? Pensar em socialismo e comunismo é meio utópico. Então, consiste na possibilidade do Estado de interferir na atividade econômica para ordenar o mercado. Então, é o Estado atuando na atividade econômica para ordenar o mercado, seja impondo limites, seja incentivando, ou seja, até mesmo o Estado deixando de ser o principal agente econômico. Como exemplo, podemos imaginar naqueles processos de privatização. O Estado ele vende as suas empresas públicas, vende suas participações e, de alguma forma, ele interfere na economia quando ele deixa de ser o principal agente. Então, não é meio contraditório, mas
a atuação do Estado ela é bem ampla aqui, né? Ele pode ser um agente econômico ou deixar de ser um agente econômico. Quando ele deixa de ser um agente econômico, ou seja, vendendo suas empresas estatais para particulares, ele também está interferindo na atividade econômica ao liberalizá-la, abrir maior possibilidade de concorrência, tá? Mas vocês precisam saber, central, é a possibilidade do Estado interferir na atividade econômica. Tem limites? Tem limites. A própria ordem constitucional e econômica brasileira limita a atuação do Estado. Ele tem que respeitar os princípios que nós veremos na próxima aula, quando ele vai interferir na atividade econômica. Quanto ao surgimento, deixa eu tirar aqui, né? Surgimento e evolução do direito econômico, pessoal. A doutrina cita como um marco muito relevante para o surgimento e desenvolvimento do direito econômico a Primeira Guerra Mundial. Porque a partir da Primeira Guerra Mundial, que envolveu os Estados europeus uns contra os outros, uma guerra mais moderna, uma guerra de trincheiras, percebeu-se que uma economia saudável ou uma economia em frangalhos pode decidir guerras, pode decidir esse momento tão caótico e crítico, pode decidir batalhas, porque a possibilidade de investir durante a guerra é fundamental. A possibilidade de você conseguir comprar produtos alimentícios do exterior, comprar armamentos de outros países, possibilidade de criar uma rede logística para suportar suas tropas, como estradas de ferro, continuar construindo proteções, barreiras, continuar construindo, produzindo armamento, tudo isso influencia numa batalha. Então percebeu-se que a economia é muito importante nesse momento crucial do Estado, que é a batalha. E é engraçado isso, né? Muitas vezes, muito do direito, muito da tecnologia surge como avanço desses tempos de guerra, de batalha. Parece tão distante para a gente que é brasileiro, que está aqui no século XXI. Mas lembre-se, pessoal, até um mês atrás, falar de uma pandemia, de todo mundo dentro de casa, de acabar futebol, de acabar gravação de novela, também parecia uma situação distópica, né? Parecia um pesadelo. E está acontecendo, nós estamos passando por isso. Então, guerras são mais próximas do que a gente imagina. E quase tudo que a gente desenvolve, então internet, tecnologia de transmissão de rádio, tecnologia nuclear, tecnologia veicular, de veículos, muito disso, e também o direito internacional, os direitos humanos, muito disso é fruto de guerra. É impressionante como a gente se desenvolve nos momentos mais caóticos. Espero que seja assim também agora, tá? Então percebeu-se que esses efeitos econômicos de uma economia mal planejada, mal planificada, que não respeitasse uma ordem que pelo menos estabelecesse um mínimo de saúde para aquela economia, poderia acabar determinando quem seria o vencedor da guerra, e isso tem consequências as mais nefastas para a população, como invasão do território, perda de mão de obra, inúmeras mortes, milhões de mortes, né? Percebeu-se também que algumas economias poderiam lucrar com a guerra através de empréstimos. Então, é muito paradigmática a função da Suíça e como a Suíça foi tratada na Segunda Guerra Mundial. A gente está falando da primeira, mas então, só para a gente debater um pouco sobre o direito internacional, que eu gosto, e sobre economia, o marco é a Primeira Guerra Mundial, beleza. O marco é a Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra Mundial é interessante o papel que a Suíça cumpre. A Suíça, ela tem muitos vínculos culturais com a Alemanha e com a Itália. Então, tem partes da Suíça que falam alemão e falam italiano, inclusive, e outra fala francês, se não me engano. Mas ela não ficou do lado alemão nem italiano de maneira declarada. E ninguém permitiu, ninguém invadiu a Suíça. Por quê? Porque os países que participavam da guerra, eles fizeram um acordo de cavalheiros, fizeram também acordos de gaveta, né, escondidos, tratados escondidos. Nem sei se existiu o tratado mesmo, mas o que se conta é que no livro do professor Marcelo, escapou o segundo nome dele aqui, mas muito bom lá da UNB, da UniCeub, né, uma faculdade particular lá de Brasília, Marcelo Varela. Ele fala que a Suíça desempenhou um papel fundamental. Qual que era? Os bancos suíços guardavam boa parte dos valores, do dinheiro mesmo, especificamente dos países que participavam da guerra. Então, vamos deixar a Suíça neutra lá, ninguém invade, porque nosso dinheiro, meu dinheiro, seu dinheiro, o dinheiro de todo mundo está lá.
e se a Suíça quiser, ela bota fogo em tudo, então deixa a Suíça quietinha. Se alguém invade a Suíça, é simples, é só a Suíça falar, ó, vai me invadir, então tá, tem um capitão meu lá, um coronel lá no banco, e vai botar fogo em tudo que é seu. Então a Suíça cumpriu esse papel importante, vejam que, por mais que pareça bobo, mas isso influencia, tá? Então, a partir dessa percepção que o direito econômico, que uma economia saudável, ou, pelo contrário, uma economia em mau estado, pode decidir guerras, que são os momentos mais críticos de um país, passou-se a elaborar normas jurídicas para dirigir as diversas economias mundiais a fins determinados, e isso é planejamento econômico, que no seu limiar é uma forma, assim, mínima, nem que seja uma forma mínima, mas é uma forma mínima de intervenção na economia. Então, nem que seja o país mais liberal do mundo, ele vai ter um mínimo de intervenção, que é o planejamento econômico. Então, eu acho que é meio... Eu vejo muitas pessoas falando, você estuda direito econômico? Não, eu não estudo, eu estou dando aula de direito econômico, mas gosto de direito econômico. Por quê? Porque direito econômico é um direito socialista. Eu falei, é um direito socialista? Por que você considera direito socialista, meu amigo tal? Porque fala sobre intervenção na economia. Eu falei, mas a economia ela não existe por si só, inclusive tem que ter pessoas para proteger a economia. O Estado existe para proteger a economia em várias partes. Então você não quer que tenha Estado nenhum? Não, Estado nenhum, eu sou anarcocapitalista. Tá certo, então imagina o seu anarcocapitalismo na situação como que a gente está vivendo, de caos. O que ia acontecer se vivesse um Estado em determinado país? Esses anarcocapitalistas eles querem que viver em uma sociedade que não existe Estado nenhum, nem para garantir a segurança, né? Tipo um Walking Dead. Alguém, em algum momento, vai juntar uma galera, vai criar uma gangue, vai tomar as suas posses, sua propriedade, você não vai conseguir se defender e não vai ter o Estado também para punir. Então, o anarcocapitalista, acho que é meio contraditório. Mas vamos voltando aqui. Essas normas de planejamento podem ser consideradas como socialismo? Eu acredito que não, né? É uma forma muito baixa de intervenção, uma forma mínima. Não é uma economia de comando. Até hoje mesmo, quais são as economias que seriam ditas, ou países que seriam classificados como socialistas, ou como economia planificada, ou como comunistas? Cuba? Cuba talvez. Coreia do Norte, sim. Vietnã. É só você pesquisar aí no YouTube os vídeos sobre o Vietnã. Tem um professor que eu fazia algumas aulas de geografia recentemente. Um professor muito legal, João Felipe Ribeiro, pesquisem aí o canal dele, inclusive ele fala sobre a pandemia. Ele viaja demais, literalmente, não é viajar como eu, não, viajar mesmo, ir para os outros países. E ele teve ano passado, se não me engano, no Vietnã e no Camboja, ele grava vídeos lá. Ele foi na China, ele gravou um vídeo sobre a China, sobre a cidade chinesa na China, então é legal. Ele mostra isso. Então ele mostra o Vietnã, ele está numa rua do Vietnã e tem lá atrás dele aquelas lojas internacionais, né? Hugo Boss, Prada, o que mais? Calvin Klein. Então é difícil dizer que um país como esse já ainda é socialista ou comunista. Ele é ditatorial, com certeza, não é democrático. Ele intervém demais na economia, muito mais do que o nosso, mas já está se abrindo, né? Então, se um país desse já é difícil classificar como socialista, imagina países como Estados Unidos e Inglaterra. Você acha que Estados Unidos e Inglaterra são países socialistas? Não, são países, inclusive, que carregam a bandeira do liberalismo, né? São os países, a Inglaterra principalmente, é o marco dos países liberalistas, liberais, né? E tem sim um grau relevante de intervenção, e nem por isso é socialista, né? Ele respeita bastante a propriedade privada, acho que essa que é a diferença. Apesar de existirem normas de planejamento, quando você respeita muito a autonomia privada e a propriedade privada, dificilmente você pode ser considerado um país socialista, tá? Então você inclusive intervém para garantir o respeito, para garantir os mercados, para garantir que haja emprego e também garantir que você possa gozar da sua propriedade privada. Beleza? Então, continuando. No cenário internacional, a gente pode citar como grandes marcos de surgimento ou de evolução de trabalho do direito econômico, primeiro, a Constituição Mexicana de 1917, e essa Constituição Mexicana de 1917, ela é citada também em outra disciplina, que é a disciplina de Direito do Trabalho. Então, essa Constituição Mexicana de 1917 é uma Constituição muito à frente de seu tempo, que trata de temas sociais e a ordem econômica não deixa, de alguma forma, estar intrinsecamente ligada à ordem social. Inclusive, nas constituições brasileiras, a gente verá algumas delas falam em ordem econômica e social juntas,
Nessa agora, na de 88, a gente separou, mas algumas outras trataram juntas. E na Constituição mexicana há muitas normas que garantem direitos sociais aos cidadãos e, ao mesmo tempo, também trabalha o direito econômico. A Constituição russa ou barra soviética de 1918 também trata do direito econômico, mas num viés aí sim comunista, socialista, de grande intervenção, de desapropriação, de redistribuição das propriedades. E aquela que mais influencia, sem dúvida, é a Constituição de Weimar. A Constituição de Weimar é a Constituição alemã no pós-Primeira Guerra Mundial. Então vejam que continua. Então a Primeira Guerra Mundial foi o marco, ela durou de 1914 a 1918. Em 1919 surge o Estado de Weimar, que na verdade é a Alemanha, né? E essa Constituição de Weimar, ela influencia muito o mundo inteiro, porque é da Alemanha, né? Imagina se hoje é difícil falar que o país em desenvolvimento como o México, como os Estados Unidos, está influenciando o mundo em certas matérias. Imagina em 1919, 1917. Então era mais fácil aceitar a influência alemã do que aceitar a influência mexicana, né? Então foi mais bonito falar que a influência é alemã do que a influência é mexicana. Mas, obviamente, os alemães também sempre estiveram na vanguarda do pensamento jurídico mundial. E por ser um Estado liberal, era o Estado liberal, europeu relevante, a Constituição de Weimar leva à universalização do direito econômico. Tá? Aqui no nosso país, no ambiente tupiniquim, o que a gente pode falar sobre o Brasil? No Brasil, a gente teve alguns esboços, né, de normatização do direito econômico. A gente pode citar o Plano SALT, que é do governo Dutra, né, que é saúde, alimentação, transportes e energia. Esses planos, eles não chegam a constituir bem uma ordem econômica ou uma constituição econômica, porque eles não estão muito bem institucionalizados, não há órgãos específicos de direito econômico, são metas, né? São exposição de objetivos, não tem institucionalização como tem hoje. Então, hoje, quando a gente protege o meio ambiente, lá no artigo 170 da Constituição, a gente determina que a preservação do meio ambiente, a conservação é um dos princípios, logo depois a gente elabora uma legislação de crimes ambientais, cria órgãos de fiscalização do meio ambiente. Quando a gente fala que tem que proteger em 1988, lá na Constituição de 1988, como um dos princípios do direito econômico, o legislador constituinte fala que tem, alega, escreve, né, prescreve, elabora essa ideia de que tem que se proteger o mercado consumidor, tem que se proteger o consumidor. Logo em seguida, em 1990, é elaborado o Código de Defesa do Consumidor, depois temos os juizados especiais, o PROCON, né? Então, tudo isso é uma forma de institucionalizar aqueles princípios previstos. Quando se fala em institucionalizar no direito, pessoal, é criar uma estrutura de órgãos ou estrutura normativa para normas que têm natureza meramente diretiva. E que são normas de natureza diretiva? São os princípios. Então, aqui a gente tinha planos e princípios, mas eles não foram institucionalizados, não chegaram a ter de verdadeira efetividade. Imagino que vocês estão me compreendendo. Então, a partir de 1988, pelo menos no direito econômico, isso se modifica. Então, a gente cria órgãos específicos a partir da Constituição de 88 e cria normas mais específicas, tendo por base aqueles princípios de direito econômico. Então, houve uma institucionalização a partir de 1988, o que não aconteceu aqui nesse momento, né? Olha só, nem sabia que eu podia fazer isso aqui. Deixa eu tirar isso. Então, não havia institucionalização aqui nesse cenário brasileiro. Quando a gente for tratar na próxima aula da Constituição, da história constitucional brasileira, vinculada ao direito econômico, a gente vai ver que um marco são as normas dos anos 30, elaboradas pelo Getúlio Vargas, porque tem principalmente a grande intervenção na área trabalhista. E isso, sim, claro, regulação do trabalho é importante para o direito econômico. E a gente já viu isso, inclusive. Uma das finalidades do direito econômico é garantir o pleno emprego, um dos objetivos, né, do direito econômico é garantir o pleno emprego, um dos seus fundamentos
a valorização da mão de obra do trabalhador. Então, a partir de 1930, a gente até tem essa ideia vinculada ao direito do trabalho, mas da maneira como é hoje, institucionalizado como é hoje, ainda não era, tá bom? A autonomia do direito econômico. Vamos falar sobre autonomia da nossa disciplina. Toda vez que a gente fala em autonomia de uma disciplina, a gente precisa caracterizar ou identificar algumas características que fazem com que ela possa existir sozinha, que ela possa existir individualmente. Né? Acho que esse é um planejamento. Então, para existir individualmente, tem que ter um objeto, tem que ter uma principiologia, uma metodologia própria. Estou até marcado aqui de tantos óculos. Então, vamos caracterizar o direito econômico como uma disciplina autônoma, então como uma sub-área, uma área específica da nossa ciência jurídica. Né? Temos um objeto próprio? Sim. Tem um objeto de proteção determinado dentro do direito econômico, qual que é a regulação da economia, a regulação dos mercados, a proteção da economia, alcançar os planos, alcançar os objetivos econômicos de acordo com os planos determinados. Há sujeitos destinatários das obrigações de direito econômico? Sim, aqueles que atuam na ordem, aqueles que atuam na economia, né, os atores do cenário econômico brasileiro, tanto produtores, quanto vendedores, prestadores de serviços, quanto consumidores, e o próprio Estado também é um sujeito destinatário de obrigações do direito econômico. O Estado pode intervir na economia, galera? Pode, mas ele tem limites. Né? Ele não pode intervir na economia de forma abusiva. Ele tem, por exemplo, que intervir na economia em alguns setores. Nós veremos que o Estado ele tem o direito exclusivo de exploração, um monopólio de exploração de certos setores. Mas nos demais, se não está previsto ali na Constituição, nos demais ele tem que respeitar a livre concorrência, que inclusive é um dos princípios do direito econômico. Então, o próprio Estado brasileiro é sujeito destinatário das obrigações. Então, vamos fazer um checklist aqui, para saber se a gente tem autonomia. Tem objetos? Tem. Regulação da economia, da atividade econômica. Tem o sujeito destinatário? Tem vários. Tem os produtores, os prestadores de serviços, os consumidores e mais, o Estado. Ele mesmo é um dos sujeitos destinatários de obrigações. Tem normas jurídicas com peculiaridades próprias? Sim. Tem normas jurídicas específicas, tem princípios específicos constitucionais. Se tem princípios constitucionais, é óbvio que tem normas jurídicas com peculiaridades próprias. Estão previstas lá na Constituição, nós veremos. Né? E aí a gente percebe que temos características que evidenciam a autonomia do direito econômico, mas há muitas críticas. Há muitas críticas à individualização. Nós vimos que tem uma parte, na última aula, que teria uma parte da doutrina, seus administrativistas, porque administrativista acha que tudo é direito administrativo. Bem feito, né? Isso faz com que eles tenham que ficar se atualizando todo dia. O professor de direito administrativo, ele gasta mais tempo se atualizando do que dando aula. A maioria dos professores também se atualiza muito, mas o de direito administrativo é diariamente, né? Eles a todo momento recebem um comunicado, isso é uma decisão nova sobre tal coisa, uma legislação nova. O direito econômico é muito menor que o direito administrativo. Mas, como é difícil determinar com exatidão o objeto do direito econômico, já que ele é amplo, alguns criticam sua autonomia, que ele estaria vinculado a regras de outra natureza. Mas isso não impede o direito econômico de existir individualmente. Se fosse assim, não deveria existir de maneira autônoma também o direito trabalhista, o direito empresarial, ou o direito do consumidor. Todos eles estariam vinculados ao direito civil, que é o direito privado primordial, né? que é o direito privado que surge, é ali que surge o direito privado, dentro do direito civil. E todas essas searas, de alguma forma, decorrem do direito civil e tem ligação com o direito civil. Quando você não sabe como interpretar alguns institutos dessas searas, empresarial, trabalhista, do consumidor, você vai buscar lá no direito civil. Né? Da mesma forma, nos processos trabalhistas, muitas vezes você vai buscar a resposta no processo civil. Não é verdade? Então, qual que é o problema? Não tem problema nenhum não ser tão determinado, tão fechado o objeto do direito econômico. Ele tem vinculação
E hoje também a gente sabe que dificilmente tem alguma matéria que a gente analisa de forma bem fechada, bem estanque. Sobre a dificuldade de classificá-lo como público ou privado. Mais uma vez, pessoal, o direito do trabalho é público ou privado? A gente fala em contrato do trabalho, esse contrato do trabalho é público? Não, é um contrato particular. Se é contrato particular, é direito privado? Mas não tem uma fiscalização muito grande dos órgãos e das instituições públicas? Sim. Então não tem uma relevância muito grande para a sociedade? Sim. Então não seria direito público? Não necessariamente. E para que ficar tão preocupado com essa divisão? Não importa, como diz o Fábio Conder Comparato aqui, não importa tanto essa caracterização. A gente preocupa muito em caracterizar se é público, se é privado. O que importa é finalidade. E qual que é a finalidade? Organização da economia. Determinar, limitar ou permitir que se atue na economia. Então é direito econômico, beleza? Além disso, além dessa atuação na economia, se é política econômica do Estado, mesmo que se aplique diretamente sobre outra doutrina, sobre outra disciplina, melhor dizendo, vai, de alguma forma, ter relação direta com o direito econômico, direta ou indireta, né? Então, pode ser que eu tenha, diante de uma norma de direito tributário, eu possa analisá-la sobre o aspecto sobre o prisma do direito econômico. Então, eu quero saber as consequências econômicas daquela norma do direito privado. Então, estou fazendo uma análise econômica, uma análise de direito econômico. Será que aquela norma de direito privado respeita os princípios econômicos estabelecidos na Constituição? Será que aquela norma de direito tributário, além das normas de direito, além dos princípios tributários, ela respeita os princípios do direito econômico? Isso acontece sempre, sempre. Porque se ela não respeita o artigo 170, por mais que respeite os outros artigos vinculados ao direito tributário, é uma norma inconstitucional. Isso é inconstitucional, ela não pode prevalecer, não poderá continuar a existir. Estamos chegando aqui quase em meia hora, né? Ou já passou, né, de meia hora. Então, estou falando pra caramba. Vou acelerar um pouquinho. E como eu falei, pessoal, a autonomia do direito econômico ela resta bem comprovada pelo reconhecimento constitucional da matéria. Então, a partir do artigo 24, inciso 1º da CF, a gente percebe que óbvio que tem o artigo 170 que trata da ordem econômica, mas lá no 24 já a gente percebe que o Constituinte Nacional, o Constituinte de 1988, ele previu o direito econômico. Ele fala o seguinte no artigo 24 para a gente: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, fiquem atentos a isso, legislar concorrentemente, ou seja, todos esses entes poderão legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Tributário, financeiro, econômico e urbanístico, todos eles influenciam diretamente ou indiretamente o direito econômico. Mas se prevê aqui, então, a disciplina do direito econômico, lá, direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, direito econômico. A própria Constituição, o próprio Constituinte prevê a existência do direito econômico. Orçamento, produção e consumo, urbanístico, tudo isso influencia a economia. Como a gente falou aqui, urbanístico, quando a gente pensa em novas normas de construção, novas normas de urbanização da cidade, né? O plano diretor elaborado para Belo Horizonte há pouco tempo, isso tem influência na economia, total influência na economia de Belo Horizonte e dos arredores, das cidades vizinhas. Então, tem natureza de direito econômico, o próprio Constituinte previu que deveria existir aqui o direito econômico e compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre o direito econômico. Então, quase todo mundo vai poder legislar. Temos normas próprias? Acabamos de ver que sim. Acabamos de ver que o artigo 24 permite que todos aqueles entes elaborem normas de direito econômico. Tá? E a doutrina do Delmas fala o seguinte para a gente: o que lhe garante tal condição, ou seja, de autonomia, é o exercício do poder do Estado para estruturar e regular a economia, o mercado, que se faz pela implementação de políticas econômicas. Então, o que garante a autonomia é o exercício do poder do Estado para estruturar e regular a economia. E como que o Estado vai fazer isso? Através de normas, respeitando políticas econômicas, implementando políticas econômicas, respeitando a ordem constitucional econômica. Tá bom? Bom, se vão ter normas de direito econômico, normas em sentido amplo, teremos também fontes em sentido estrito. Quais são as fontes do direito econômico? São
as fontes comuns, né? As fontes que a gente normalmente encara aí nas outras matérias. Lei, costumes, jurisprudência, doutrina. Então, vamos identificar essas fontes do direito econômico. São as fontes semelhantes, a lei, os costumes, a jurisprudência. E aqui não necessariamente são normas que tratam diretamente de política econômica. Podem ser normas que tratem sobre outros assuntos. Hoje é dia 24, ontem e anteontem a gente teve uma polêmica em relação a uma medida provisória criada pelo presidente da República, que permitia que se suspendesse durante 4 meses o salário, o pagamento de salário dos trabalhadores para evitar o desemprego. Isso é norma de direito econômico, por mais que inicialmente seja uma norma de direito do trabalho, é uma norma de direito econômico, porque isso vai ter uma influência direta na economia. As pessoas que não têm salário, elas não vão poder consumir, provavelmente vão ter uma dificuldade de consumir. O Estado, posteriormente, pelo que eu vi a explicação, o Estado, posteriormente, ia garantir um mínimo existencial para essas pessoas, né? Um salário mínimo, se não me engano, para essas pessoas. E isso tudo para evitar que as empresas venham à falência, pessoal. Então, é uma situação muito complicada. Eu tenho uma empresa, né? Sou sócio de uma empresa. Lá mesmo a gente vai ter que adiantar as férias dos nossos profissionais, porque a nossa empresa depende de outras empresas para trabalhar. A nossa empresa é uma empresa de coworking. O ambiente de coworking tem que ser completamente evitado nesse momento, né? Porque é um ambiente fechado, com ar-condicionado, não pode abrir a janela, lotado de pessoas circulando a todo momento. E as empresas utilizam o meu espaço para trabalhar. As empresas não estão trabalhando, elas não vão me pagar. Se elas não me pagam, eu não pago os outros, né? É simples, não consigo. Inclusive, muitas empresas estavam prevendo essa possibilidade de retomada de crescimento econômico, pegaram financiamento. Então, vamos ter várias normas que terão influência no direito econômico, várias normas serão analisadas a partir do direito econômico, mas que são normas com viés direto de outras disciplinas. Então, normas de direito previdenciário, teve a suspensão agora também do pagamento de alguns benefícios. Normas de direito tributário, tivemos a isenção do pagamento de certos tributos. Diferenciação, o pagamento adiante de outros tributos. Normas de direito civil, a possibilidade de deixar de cumprir com os contratos numa situação de força maior. Tudo isso é, de alguma forma, indiretamente, fonte de direito econômico. Então, não necessariamente as normas de direito econômico vão tratar direto de políticas econômicas. São normas que têm reflexo na economia de maneira muito grande, de maneira muito relevante, e aí sim vão ser analisadas pelo direito econômico. Vamos ver aqui um exemplo que eu coloquei para vocês. Vamos ver se quando eu elaborei isso aqui eu estava são, ou eu coloquei um exemplo errado. Vamos lá. Relator substituto Emerson, tá aí? Não, né? Deixa eu ler. Legislação que em seu conteúdo principal regula a tributação de determinada operação, provavelmente da iniciativa legal deveu-se uma determinação econômica. Então, tributar ou deixar de tributar certo setor da economia ou certa operação tem consequências muito grandes no cenário econômico nacional e, obviamente, será uma norma, será uma fonte de direito econômico e vai ser analisada, vai ser esmiuçada de acordo com os princípios do artigo, dos incisos escritos nos incisos do artigo 170 da Constituição Federal, exclamação, como diria Roberto Avalone. Vocês são muito novos para saber que é um Avalone, né? Pluralidade. Então, como nós falamos, a gente vai ter muitas normas que podem ter características de direito econômico e temos também muitos atos do Estado, muitos atos públicos que podem ter natureza de direito econômico, podem ser fiscalizados pelo direito econômico. Porque dentro da sua política econômica, temos várias práticas ou outras várias políticas que são utilizados como instrumentos para alcançar os objetivos econômicos de certo governo, de certo mandato. Então, de repente, você tem um objetivo econômico de expandir a produção de certo setor e você pratica certas atividades para aquilo. Então, você concede isenções para aqueles produtores, você concede o que mais? Incentivos, empréstimos. Então, temos várias formas de atuar do Estado
que constituem práticas não necessariamente contidos nas leis econômicas. São práticas que estão previstas em outras regras, mas que têm consequência econômica. Tem consequência econômica? Tem análise do direito econômico. Tem consequência macroeconômica? Tem análise do direito econômico. Tem consequência para um mercado específico, mas é grande a consequência? É coletiva? Então, análise do direito econômico. Exemplo, possibilidade ou não de vender dólares para estimular a queda da taxa de câmbio, possibilidade ou não de comprar sacas de café, igual o Getúlio Vargas fez, para evitar a queda no preço internacional do café, que era o principal produto do Brasil. E o direito econômico vai analisar esses atos, que serão também fontes do direito econômico. Bom, jurisprudência. A jurisprudência é óbvio, né, pessoal? Jurisprudência, nós todos aqui somos juristas, todos mais ou menos da mesma idade, né? Temos alguns mais novos, as senhoritas nunca passam dos 25 anos, né? Minhas queridas alunas, todas com 25 anos ou menos. E meus amigos, meus caros alunos, todos acabados com seus 35, né? Não tem ninguém com cara de menos de 35, né? Todo mundo com mais barba, todo mundo com mais cara de velho do que eu, até o Jorginho. Bom, a jurisprudência, todos nós sabemos, então, como juristas, que os tribunais, as decisões dos tribunais influenciam diretamente não só a atividade econômica, mas toda a vida em sociedade atualmente. As decisões do STF têm um peso enorme na nossa sociedade. O Poder Judiciário brasileiro tem ampla liberdade de decisão ainda garantida. E as decisões com efeito econômico são as mais diversas. A gente pode encontrá-las em vários momentos, em vários julgados. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, um exemplo mais antigo. Existe uma ala de pensadores do direito, de professores, de influenciadores, não influenciadores digitais, porque ainda não existiam as mídias sociais, mas logo quando foi publicado o Código de Defesa do Consumidor, em 1999, de 95, né, se não me engano, existia a tentativa. Os bancos contrataram advogados muito influentes, juristas muito influentes, para desenvolver pareceres, não que eles tenham desenvolvido parecer especificamente, porque ganharam dinheiro para isso, mas eles desenvolveram teses segundo as quais as relações entre os bancos e as instituições financeiras não poderiam ser classificadas como de natureza consumerista. Só, banco é malandro, banco é malandro. O banco estava querendo evitar a aplicação da regulação do Código de Defesa do Consumidor. Queria evitar as normas do direito do consumidor, queria que se aplicassem as normas do direito civil. Por quê? Porque ainda estava em vigor o Código Civil de 16, que respeitava demais o pacta sunt servanda e que respeitava demais a autonomia da vontade, nem a autonomia privada, nem a autonomia da vontade. Então, o que estava previsto nos contratos entre os bancos e os seus correntistas prevaleceria sobre a norma, né? Normalmente prevaleceria sobre as outras regras. Eles queriam que se aplicasse isso, né? Que se aplicasse aquele arcabouço de regras mais liberais do Código Civil de 16 em comparação, se comparados com as do Código Civil de 1995, que tinham acabado de entrar em vigor e eram muito garantistas, tinham muitas garantias aos consumidores, né? Eles queriam evitar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E esses juristas desenvolveram essas teses, falando, não, realmente a natureza não é de consumo, é muito especial, é sui generis, o risco é muito grande para o banco. Coitado do banco, né? Vejo um monte de banco quebrando aí, banqueiros sempre pobres, os banqueiros, coitados, né? São pessoas que sofrem demais, né? Tá, não estou falando de bancário, que é o empregado, não, estou falando do banqueiro mesmo, né? O banqueiro, para abrir um banco, você tem que ser multimilionário, pessoal, né? Então, dificilmente você não vai. Você tem vários riscos, sem dúvida, há vários riscos, e você tem que se garantir desses riscos. Se você vai, porque os lucros também são altíssimos, né? Então, se você tem uma contrapartida muito grande, que é o lucro exorbitante, você também tem que prestar um serviço bacana. E os bancos, eles não queriam aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações que eles tinham com seus correntistas. Então, contrataram vários juristas, voltando ao caso, e esses juristas tentaram desenvolver essa ideia de que não se aplicasse o CDC, Lei 9.099 de 95, a essas relações. O que o STF decidiu? Que deve sim ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Outro exemplo muito bom, que eu já falei na última aula,
aquele trade-off que eu já falei com vocês na economia, quando a gente fala em uma análise que ela é contraditória, é o trade-off. Então, se você escolhe uma coisa, provavelmente você está abrindo mão de outra. Isso é um trade-off. Então, quando você escolhe, o juiz determina em uma decisão específica, né? Sentencia que deve-se fornecer um medicamento caro para um paciente, para um cidadão, ele enfrentou o trade-off entre o direito à saúde e o pensamento econômico e o pensamento orçamentário. O trade-off entre orçamento e garantia de serviços públicos. Normalmente, aqui no Brasil, a gente enfrenta esses trade-offs, ou seja, são situações conflitantes. Então, esse é um dos exemplos, né, que eu acabei de falar, explicando trade-off mesmo. Essa relação entre particulares e o Estado, quando os particulares buscam acesso a medicamentos que não estão previstos na lista do SUS. O STF, o STJ já decidiu de uma forma, o STF também decidiu que poderia ter acesso. Só que essa decisão foi apertada, né? O voto do Teori Zavascki é muito bacana nesse sentido, não dei para falar isso. A decisão do Teori Zavascki, o voto do Teori Zavascki, não mesmo Teori não, gente, desculpa, o Teori Zavascki já foi, não me escapou o nome agora, professor de civil lá da Universidade Federal do Paraná, escapou agora, desculpa, mas enfim. Deixa eu procurar o nome dele aqui agora. Vou achar aqui, peraí. Vai aparecer para vocês? Vai, né? Aqui, ó. Ministros, STF. Vou lembrar se parece, quer ver? Do Edson Fachin. A decisão do Fachin é muito bacana, ainda mais ele que é um civilista, que pensa as relações de direito privado. Então, que fique claro que essas decisões, tem várias decisões dos tribunais superiores que influenciam o direito econômico. Essa do acesso a medicamentos é muito interessante, e quando a gente voltar às aulas presenciais, vou trazer para análise em sala de aula, se tudo der certo, né? Vamos continuando. Sobre as normas, já que a gente tem normas específicas, vou até sair daqui, vou passar para cá, porque esse acho que é meu slide favorito na história. Não sei se vocês já tiveram acesso, descontraindo um pouco, a um perfil no Instagram e no Twitter também que se chama Memes para Plebeus Ociosos. Então, lá nesse Memes para Plebeus Ociosos, depois eu vou cobrar um merchan aqui, inclusive, tem essa declaração de direitos do plebeu. Vamos ver juntos. Já que a gente percebeu que existem normas de direito econômico, que inclusive a Constituição prevê que deve existir essas normas de direito econômico, vamos ver quais são. Mas antes vamos ver quais são as normas ou os direitos do plebeu. O plebeu tem o direito de ter sua opinião ignorada, né? O tempo todo. Quem é casado, né, homem casado, sabe muito bem o que é isso. Eu, inclusive. O plebeu tem o direito de dar toda a sua colheita ao senhor feudal. Feudal, duas vezes ali. Sim, tem. Para quem que você faz isso? Para sua esposa, inclusive. Aqui, né? Você é o plebeu e a sua esposa é o senhor feudal. O plebeu tem direito a férias, mas somente após a confirmação de sua morte. Não, essa daí a gente goza. Então, hoje em dia, a gente tem férias. O plebeu tem direito de lutar pela perda de mais direitos. Essa é excelente. O plebeu tem direito de lutar pela perda de mais direitos. O plebeu tem direito de pagar impostos, direito e dever. O plebeu tem o direito de não ter direito algum. Né? Já foi assim. Superamos essa ordem econômica plebeia e feudal, e hoje a gente tem muito mais direitos. O direito econômico permite que a gente tenha muito mais direitos, nós plebeus, reles plebeus, do que os rapazes do Memes para plebeus ociosos gostariam de nos garantir. Tá? As normas, de voltar para cá, as normas de direito econômico, galera, elas têm um conteúdo geral específico, que é disciplinar a atividade econômica, e tem uma finalidade própria também, que é alcançar ou determinar consequência de natureza econômica. Não necessariamente ela determina essa consequência de natureza econômica. Ela orienta, ou pode limitar, ou orientar
formas de se proceder economicamente, formas de se proceder ou de praticar certas atividades econômicas. E isso vai acabar levando a consequências de natureza econômica. Então, quando fala que determinar consequência econômica, não é financeira, não. Determinar consequência econômica é determinar como você vai se comportar no ambiente de mercado, tá? Além disso, essas normas de direito econômico, elas têm duas características específicas. Elas são condicionantes, vou inverter aqui, vou conversar com vocês, ou ler, né, com vocês um pouco aqui primeiro sobre esses condicionantes. Então, elas têm características de normas condicionantes, já que elas são orientadoras sobre como agir, e a gente encontra as principais dentro de uma ordem, que é a ordem econômica lá da Constituição Federal. E essa ordem econômica da Constituição Federal, que são as normas de direito econômico por excelência, elas têm essa natureza de previsão constitucional e elas têm a natureza de princípios, de principiologia, principiológicos. Então, elas condicionam as demais normas, ou seja, essas demais normas devem observá-las, já que essas normas de direito econômico lá da Constituição têm natureza principiológica. E se elas têm natureza principiológica, então elas são dependentes. Elas são condicionantes, porque são princípios, orientam as novas normas que serão elaboradas, e elas são condicionantes, elas são dependentes. Ou seja, sendo principiológicas, sendo programáticas, elas não têm aplicabilidade prática. É o que a gente falou daqueles planos lá do JK e do Marechal Dutra. Lá no plano SALT, no plano de metas do JK, a gente viu que não poderia falar especificamente uma ordem econômica, porque não era muito bem institucionalizado. E as normas de direito econômico, especificamente da Constituição, elas também teriam mera natureza condicionante, programática, e por isso teriam pouca efetividade. Então, elas dependem de outras normas para se tornarem normas de aplicabilidade prática. Então, aquele princípio da Constituição que prevê que a preservação do meio ambiente, um meio ambiente equilibrado, saudável, a luta por esse meio ambiente equilibrado e saudável como princípio de direito econômico, a norma que prevê isso, o inciso específico que prevê isso, ele depende de outras normas para ter aplicabilidade prática, senão serão meras palavras ao vento. E ele depende de qual norma? Ele depende da lei de crimes ambientais, depende de legislação ambiental que cria zonas de conservação, áreas de preservação permanente, as normas sobre livre iniciativa dependem de outras normas de direito administrativo, de direito tributário. Então, essas normas de direito econômico, pelo menos essas primeiras que a gente tem contato, que são aquelas previstas, são os princípios previstos no artigo 170 da Constituição, elas são condicionantes e dependentes. E aqui está o sentido disso. Condicionante é condicionar a redação das novas normas ao respeito a elas, as primeiras, respeito aos princípios. Então, se você quer elaborar uma norma de direito econômico, você tem que respeitar os princípios. Se você quer elaborar uma norma que tem efeitos econômicos, uma nova lei, uma lei ordinária, uma lei sobre direito tributário, você tem que respeitar esses princípios. Você tem que respeitar os princípios, tanto tributários quanto princípios econômicos previstos na Constituição. Por outro lado, são meramente programáticas, as normas do 170, os princípios do 170 do CF. Então, tendo essa natureza programática, elas são dependentes. Outras normas é que dão aplicabilidade prática a elas. O maior exemplo seriam essas normas de direito ambiental, normas de direito do consumidor, porque tanto o mercado consumidor saudável quanto o meio ambiente saudável são princípios de direito econômico e dependem do Código de Defesa do Consumidor, de um Código Ambiental, de uma lei de crimes ambientais para terem efetividade. Isso é ser uma norma dependente. Tá? A gente já viu também, inclusive, que o próprio direito econômico ele vai depender do direito administrativo. Por que ele vai depender do direito administrativo? Porque ele depende dos órgãos públicos para funcionar. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui confirma o que eu acabei de falar.
Então, para ter efetividade, o princípio de defesa do consumidor, do mercado consumidor, o princípio econômico de defesa do consumidor, ele depende, ele está previsto aqui na Constituição, primeiramente, mas ele depende que seja elaborado depois um Código de Defesa do Consumidor, que vai dar efetividade ao princípio da Constituição. Então, a Constituição, em 1988, primeiro, prevê que a defesa do consumidor é um princípio do direito econômico brasileiro. E aí, em 1995, 7 anos depois, começa a vigorar a Lei 9.099 de 95, que é o Código de Defesa do Consumidor, dando efetividade àquele princípio econômico de proteção do consumidor previsto no artigo 170. E essas normas de direito do consumidor, pessoal, que são muito criticadas por alguns como representantes de uma superação na verdade, superação não, de supremacia de uma ideologia comunista e socialista no Brasil, eles se esquecem que lá em 1985 foram desenvolvidos alguns preceitos fundamentais de defesa do consumidor por órgãos internacionais. Então, os órgãos internacionais nos quais a grande influência dos países desenvolvidos, que são vistos como os países liberais por excelência, esses próprios países já falavam em necessidade de defesa do mercado do consumidor. E eles também defendem esses mercados consumidores com unhas e dentes. Então, não é só no Brasil que existe Código de Defesa do Consumidor, não. Isso é balela, tá? Deixa eu sair daqui, deixa eu vir para cá. Essas normas de direito econômico, portanto, elas são programáticas, elas são dependentes, elas são principiológicas e elas têm duas funções, né? Comparando-se a outras normas. Elas coordenam e subordinam. Coordenam e subordinam. Coordenam o quê? Os sistemas econômicos. Elas garantem que a atividade econômica vá funcionar de maneira saudável e coordenada, né? Então, coordena a livre iniciativa, coordena princípios e regras que inicialmente seriam antagônicas. O legislador de 88, deixa eu voltar aqui, o legislador de 88, buscando coordenação de ideias que inicialmente seriam antagônicas, ele criou princípios que têm que ser vistos como complementares para alcançar resultados determinados. Então, ao mesmo tempo que existe um princípio do respeito à livre iniciativa, existe o princípio de defesa do consumidor. Então, ele coordena princípios e coordena modelos e sistemas econômicos que seriam antagônicos para alcançar um resultado determinado. Enfim, o que a ordem do direito econômico brasileiro busca é sempre o equilíbrio, né? Então, nós temos, como eu destaquei para vocês em vermelho, mais social, mais interventor, em azul, mais liberal, nós temos princípios muito liberais, princípios de matiz liberal, no artigo 170, e princípios de matiz, vamos lá, social também, no artigo 170, e a busca é sempre pelo equilíbrio, tá? Então, hora você pode pender mais para um lado, hora você pode pender mais para o outro. Eu não sei se vocês repararam, né, gente? É tão difícil manter a sanidade em uma situação como a atual que eu lembro muito de vocês quando eu vejo o noticiário, porque especialmente quando a gente fala quando a gente tratou sobre conjuntura e estrutura, né? Políticas econômicas estruturais e políticas econômicas conjunturais. Eu fico até com um pouco de dó do ministro Paulo Guedes, porque ele tinha um plano de modificação estrutural do país e agora, com o coronavírus, tudo que ele vai fazer é resposta a uma conjuntura. Então, esse é o desafio. Você pode até pensar estruturalmente, ter ideia do que fazer estruturalmente, mas quando você chega lá, você trabalha quase 90% do seu tempo tentando tapar buraco, tentando modificar ou se adequar à conjuntura. É verdade? Mas vamos falar de coisa ruim? Não. Vamos falar de coronavírus? Não. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do galo? Não. O galo também não está bom, não. Vamos falar de subordinação, a segunda função das normas de direito econômico. Então, essas normas subordinam todos que exercem atividade econômica, ainda que não seja profissional. Na verdade, as normas de direito econômico subordinam todo mundo, subordina a sociedade inteira, subordina inclusive o próprio Estado, que tem que respeitar os princípios que ele estabeleceu. Tá?
O que caracterizaria essas normas de direito econômico? Além daquilo que a gente já falou, né, essas funções específicas e aquelas características de serem dependentes e serem condicionantes, o professor Washington Peluso Albino de Souza, que nome bonito, Peluso Albino, Washington Peluso Albino de Souza, traz algumas características, enumera, né? Traz para onde? Está vindo de onde, né, Rodrigo? Para de usar traz. Ele enumera algumas características das normas de direito econômico. Quais seriam? Tem um conteúdo econômico, óbvio. Pode viabilizar, na verdade, são utilizados para viabilização de uma política econômica adotada por certo governo, dentro daquelas possibilidades. Então, o governo ele tem que respeitar todos os princípios econômicos, mas ele pode valorizar alguns mais do que outros. Isso acontece o tempo todo. As normas de direito econômico, normalmente, elas são flexíveis ou maleáveis, elas não são muito fechadas, até porque a economia, como a gente está vendo agora, situação econômica, conjuntura econômica pode mudar do dia para a noite, tem acontecido isso. Hoje o mercado financeiro reagiu muito bem, teve uma alta, sendo que esses dias para trás teve todos esses dias antecedentes, nós tivemos quedas absurdas do mercado financeiro e hoje ele teve uma alta. Elas terão natureza programática, como a gente já viu. Então, são princípios, são normas que vão te dizer o caminho a ser trilhado e elas buscam cumprir objetivos pré-determinados, quais sejam os objetivos econômicos estabelecidos por aquele governo, seja estrutural, seja conjuntural. Agora nós chegamos na parte que é mais pesada, juridicamente falando, né? Que é mais hardcore, que é mais juridiquês. Quem tem competência para legislar sobre direito econômico? Atenção aqui, tá? Vem cá, neném. Atenção, atenção. Competência concorrente. Quando eu falo em competência concorrente, é porque mais de uma pessoa pode elaborar aquilo. Mais de uma pessoa específica pode criar aquelas normas. E de acordo com o artigo 24 da CF, compete à União, como nós vimos, aos estados e ao DF legislar concorrentemente. Deixa eu destacar aqui, porque aqui, se você vai fazer concurso, provavelmente todos farão OAB, isso aqui cai demais. Em direito, não necessariamente só em direito econômico, mas em direito administrativo, em direito constitucional cai muito. Podem legislar concorrentemente todos esses, União, Estados e DF, sobre tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, elaborar normas de direito econômico pode ser pela União, pelos Estados, pelo DF. União, Estados, DF podem elaborá-las, podem elaborar as nossas normas, tá? E aqui no parágrafo 1º, o legislador explica como que vai funcionar isso. Ele fala o seguinte: no âmbito da legislação concorrente, ou seja, sobre esses temas, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. A competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º, a competência da União para legislar sobre normas gerais. E aí aqui uma explicação dessa explicação não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, primeiro vamos entender o que é elaborar normas gerais. Vamos pegar o exemplo do direito tributário. Aqui, ó, direito tributário. Sendo certo que as normas de direito tributário influenciam esse outro cara aqui, que é o nosso, que é o direito econômico. Lá no direito tributário, nós temos... Por que é difícil... Nós temos uma nova... Vamos voltar. Por que é difícil, algumas vezes, entender o direito tributário? Porque o direito tributário tem normas demais. Tem normas esparsas demais e normas muito específicas. Então, para os tributos municipais, cada município tem suas normas. Então, é muito difícil você conhecer, é impossível você conhecer, na verdade, né, todas as normas de direito tributário. Mas nós temos que ter um mínimo de uniformização. Vocês concordam comigo? E nós temos esse mínimo de uniformização. O que é o mínimo de uniformização? São as normas gerais elaboradas pela União. Então, a União elabora normas gerais, mesmo que elas sejam aplicadas a tributos municipais, ou estaduais, ou federais.
Dá um exemplo, Rodrigo, de norma geral dentro do direito tributário que faria sentido para mim. O Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é uma norma geral sobre vários tributos e sobre relações de natureza tributária. E aí nós temos normas, leis, e é uma lei de natureza complementar. Aí vem uma lei ordinária para instituir aquele tributo, e essa lei ordinária pode ser estadual, pode ser distrital ou pode ser federal. E depois vem outras regras específicas, como portarias, decretos. Então, é muito difícil regulamentar estes temas. Sim, é difícil regulamentar esses temas. Mas vocês têm que entender a dinâmica. Existe uma norma geral? Existe uma norma geral sobre aquilo. E a partir dessa norma geral, tem normas específicas dos estados e do DF, e pode ter normas municipais também. E aqui, vou explicar agora, expliquei o parágrafo primeiro, vou dar um exemplo a seguir, tá? Fiquem calmos, fiquem tranquilos, vocês vão entender melhor. E o parágrafo segundo, eles falam o seguinte: se a União não elaborar essa norma geral, os estados podem elaborar essas próprias normas gerais. Porque a União pode estar em conflito. Vamos supor que a União esteja em conflito com os governadores. Vamos supor que o presidente da República esteja em conflito aberto com o Congresso Nacional e o presidente esteja em conflito aberto com os governadores, com o poder mais local, poder estadual. E aí não há elaboração dessa norma geral em âmbito nacional. O que acontece? Não vai um poder, estados e distritos federal, criar suas normas específicas, eles vão poder sim, que eles suplementam a competência da União. E aí, se posteriormente vier uma lei da União, aí ela revoga essa lei estadual. Tá? Então, nós tratamos aqui de 3 disciplinas: direito constitucional, direito tributário e direito econômico. Agora vai ficar mais claro o que é esse parágrafo primeiro. Voltando, o que fala o parágrafo primeiro? Que, especificamente sobre direito econômico, eu vou ter uma norma geral, elaborada pela União, que nós chamamos de norma nacional, nem a norma federal, é a norma nacional, que ela é aplicada a todo mundo. E aí, dentro de um tema específico, se for competência do Estado, respeitando essa norma geral, o Estado vai elaborar a sua própria regra. Quer ver? Depois eu volto aqui. Funciona assim, ó, em relação aos tributos. Processo de criação de impostos. Olha como é que funciona. Tem a Constituição Federal? Tem. Direito econômico também tem previsão na Constituição Federal? Tem. Opa, então beleza. Os dois são iguais. Tem uma lei complementar, aqui em direito na criação de impostos. Tem uma lei complementar geral, uma lei nacional complementar de natureza geral sobre aquele assunto. Exemplo do direito tributário, o Código Tributário Nacional. E depois há leis ordinárias sobre aquele tributo específico. Olha aqui, ó. Olha como é que funciona para o imposto de renda. A CF prevê ele no artigo 153. O Código Tributário Nacional tem só 3 artigos sobre o imposto de renda. No Código Tributário Nacional tem só 3 artigos especificamente sobre o imposto de renda. O 43, o 44 e o 45. E olha quanto que é complicado o imposto de renda, né? Olha o tanto de regrinha relacionada ao imposto de renda. Então, por que eles não estão no CTN? Porque o CTN é a regra geral. E aí veio uma lei própria, que é a Lei 8.134, também com poucos artigos, já que são só 33 artigos, que tratam sobre o imposto de renda. E aí vem o Decreto Regulamentar 9.580 de 2018, e aí sim, aqui, ó, com 1.050 artigos, tratando especificamente do imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda, de alguma forma, ele é importante para o direito econômico? Demais. Importante demais para o direito econômico, é óbvio, né? Ainda mais imposto sobre a renda de pessoas jurídicas, isenções de imposto de renda e tal. E o direito econômico vai funcionar dessa forma também. Está lá previsto na Constituição, certo princípio, vem uma norma geral sobre aquilo e depois leis específicas que criam regras mais aprofundadas, mais detalhadas sobre certo setor. Então, na Constituição está previsto
Está prevista a proteção do mercado consumidor, não está? Está previsto na Constituição, no artigo 170. Foi criada uma norma geral? Foi criada. Foi criada uma norma geral sobre aquilo. Que norma geral sobre aquilo? O Código de Defesa do Consumidor. Foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Opa! E aí? Aí depois nós temos leis estaduais que se aplicam às relações de consumo. Nós temos leis sobre os PROCONs estaduais. Nós temos normas que o Poder Judiciário emana sobre o funcionamento do PROCON, sobre o funcionamento da fiscalização, não Poder Judiciário, Poder Legislativo, mas tem norma do Poder Judiciário também sobre funcionamento do juizado especial, e a gente sabe que muitas das vezes as ações de direito do consumidor são no juizado especial devido ao valor mais baixo. Então vai funcionar assim, vai estar lá previsto no 170, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem lei estadual, tem decreto, tem outras normas de outra natureza. A gente vai ver vários assuntos que como que funciona isso aqui como uma escadinha. Tá vendo aqui atrás, ao fundo, uma pessoa subindo a escada? É tipo uma escadinha. Assim que vão funcionar também essas normas. Opa, vamos voltar. Essas normas descritas aqui, ó, na competência concorrente. Diante, então, da competência concorrente, a União vai criar normas gerais, tá bom? E temos também, pessoal, dentro do direito econômico, competência privativa da União. O que é competência privativa da União? A previsão lá, alguns temas resguardados pelo legislador específico para a União estão previstos lá no artigo 22 da CF. Então, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 7, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, comércio exterior e interestadual, diretrizes da Política Nacional de Transportes, sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. Tá? Então, se não está previsto no artigo 22, na verdade, todo mundo pode tratar sobre aquilo. Todo mundo pode tratar sobre aquilo. Só que a maior parte dos temas de direito econômico serão de competência privativa da União. Tudo que for diretamente de direito econômico, não vou cobrar isso de vocês em prova não, tá? É só para vocês saberem. Será de competência privativa da União. A maior parte dos temas de direito econômico, então, vai ser de competência privativa da União. E eu acho que é até interessante que seja assim. Por quê? Para evitar algo que acontece muito no direito tributário, que é guerra fiscal, então um Estado elaborando um tributo de maneira mais complicada do que o outro, mais simplificado do que o outro, concedendo muitas isenções, e isso acaba que leva ao desequilíbrio das contas públicas. Para evitar sobreposição de regras, então, uma regra, imagina se a maior parte das regras de direito econômico fossem estaduais, um Estado teria normas completamente diferentes do outro, normas completamente diferentes das regras de outro Estado, e isso levaria, eu entendo, né, levaria a uma insegurança jurídica muito grande e a um ambiente econômico que não seria muito saudável. Então, quais são a maior parte dos temas econômicos? De quem é a competência para a maior parte dos temas econômicos? Essa competência, a maior parte das vezes, será da União. Então, ela vai tratar de crédito, câmbio, transferência de valores, sistema de poupança, comércio exterior e por aí em diante. Então, a regra é que a competência para legislar sobre direito econômico seja da União e a exceção é que seja concorrente. E quando for concorrente, a União vai elaborar normas gerais e cada um dos estados e o DF vai elaborar normas específicas. Por que, quando for concorrente, vai ter essas normas gerais naquela dinâmica que a gente explicou? Exatamente para evitar que elas sejam muito diferentes umas das outras. É exatamente para evitar que, por mais que sejam normas de competência concorrente, por mais que os estados tenham que autonomia e o DF, a União vai limitar novamente essa autonomia, porque senão vai ficar complicado demais ter uma economia saudável, ter um ambiente de negócios saudável, tá bom? Então, entendam isso, né? Se você entende isso, que o importante é que uma uniformização de regras leva a mais segurança jurídica e um ambiente com maior segurança jurídica atrai mais investimentos, permite que haja um desenvolvimento econômico normalmente
mais saudável, faz todo sentido que a União, então, diante de temas concorrentes, de competência concorrente, elabore apenas normas gerais. Bom, aqui tem uma explicação, deixa eu ler para vocês, do Delmasso, sobre como funciona a dinâmica dessas previsões. Aqui estão identificadas as competências legislativas concorrentes da União, dos Estados e do DF. Esses assuntos serão objeto de duas leis, uma nacional, deixa eu destacar, né? Uma nacional, de normas gerais, e outra federal, para a União. Então, pessoal, norma nacional é diferente de norma federal. Norma nacional é aquela que se aplica à União, Estados, DF e municípios. Norma federal é que se aplica à União. Isso é norma nacional e norma federal. Existe essa distinção no direito econômico, no direito tributário e em outras áreas também. Então, a União vai elaborar uma norma nacional, geral, e os outros entes vão elaborar suas próprias normas específicas, estaduais ou distritais, de normas gerais complementares e de normas específicas. Então, isso aqui é exceção, tá? Esse 24, parágrafo 2º. Porque o que acontece é, a União vem cá e elabora a norma geral, essa norma nacional geral, parágrafo 1º, depois cada ente elabora a sua norma específica. Somente se a União não elaborar essa norma geral, é que os estados podem exercer essa competência do 24, parágrafo 2º. É fundamental a distinção entre lei nacional e federal para a compreensão do sistema. A lei que a União vai formular contendo normas gerais sobre os temas, então se for geral, necessariamente será lei nacional. Aplica-se a própria União, aos estados, ao DF e aos municípios. Os detalhes serão percorridos pela União em lei federal, a qual somente é aplicável à sua própria estrutura, não vinculando, não se aplicando aos estados, DF ou municípios. Então, diante de normas de direito econômico, diante de temas de direito econômico, em que a competência para legislar seja concorrente, é o 24, a União vai elaborar norma geral nacional, tal qual o CTN. Imagina o Código Tributário Nacional. Código Tributário Nacional. E aí, se a competência específica para aquele tema for do Estado, o Estado vai elaborar lei estatal específica. Estadual específica. O Distrito Federal vai elaborar lei estadual específica. E a própria União, querendo regular as relações que lhe competem, vai elaborar leis federais para ela, aplicável a ela e não aos estados e ao DF, lei específica. A lei geral vai ser uma lei nacional aplicável a todos, tá bom? E aí vai seguir aquela escadinha, como eu acabei de falar para vocês. Lei geral, nacional, lei específica, ou estadual, ou distrital, ou federal, se for assunto que também vincule a estrutura federal. Por exemplo, leis ambientais. Você tem lei nacional, leis nacionais, o Código Ambiental, e tem leis federais que se aplicam só à União, para territórios, né? Leis distritais, leis estaduais e leis municipais específicas que respeitam as regras gerais da Constituição e do Código Ambiental. Então, é uma construção, tá? Só que aqui, isso é engraçado. A gente tem que pensar de cima para baixo, como se fosse uma pirâmide ou um triângulo, né? Começa do mais alto, começa da Constituição e vai descendo. Então, a Constituição tem os seus princípios, que são pequenininhos. Aí vem a lei nacional, que é maior, depois a lei estadual é maior, depois decretos e por aí em diante. Então, nós temos cada vez mais artigos nessas normas. Quanto mais específico vai ficando, mais artigos a gente tem. A gente vai ver várias delas, não se preocupe. Vai ficar, toda vez que eu falar de uma norma, eu vou evidenciar para vocês como que funciona. Tá bom? Então vai ser assim, lei nacional geral, depois leis federais, estaduais, distritais, gerais complementares, se não tiver a norma geral, e leis federais, estaduais, distritais específicas. Tá? O mais comum é sair do 1 para o 3. Só que se não tem essa lei nacional geral, para evitar
que não fique regulamentado aquele tema, esses caras aqui, a federação, o estado ou o Distrito Federal, podem complementar, podem elaborar as suas normas gerais. Para quê? Para corrigir a lacuna deixada pela União. Então, funciona assim, Constituição Federal. Não necessariamente uma lei complementar, mas normalmente uma lei complementar. Aí vem uma lei nacional e, a partir daí, uma lei ordinária de cada um dos entes. É o que acontece, por exemplo, com o direito do consumidor, o direito ambiental e o direito tributário, e todos eles são importantes para o direito econômico. Então, a CF, para o imposto sobre a renda, prevê que ele vai existir. O CTN regulamenta. O que significa regulamentar? É prever normas gerais. Vai pagar o imposto sobre a renda quem obtiver renda. O imposto sobre a renda será federal. Tá? São previsões simples. E aí depois tem uma lei 8.134, uma lei ordinária, com 33 artigos. E, por último, decretos regulamentares. Decretos regulamentares são mais específicos, com muito mais artigos. Então, previsão na Constituição de que aquilo dali deve existir. Norma geral, norma específica. Norma geral nacional, norma específica. Tá? Imposto sobre a renda é um imposto federal. Então, quem elaborou isso aqui? A União, o legislador federal. E quando a gente fala do ICMS, o ICMS está previsto na Constituição Federal. O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Basicamente, né, tem o nome dele maior, mas não ficar só com isso. O ICMS está previsto no artigo 155, porque ele é de competência estadual. Então, ele está previsto na Constituição, está lá no artigo 155. Ele estava previsto no CTN, mas foi criada uma lei nacional, ou seja, presta atenção, ele é de competência estadual, mas foi criada uma lei nacional. Qual lei? A Lei Candir, que é muito criticada atualmente, que é uma lei nacional aplicável a todos, e depois cada estado elaborou sua lei ordinária para o ICMS. Então, teve a previsão na Constituição, Lei Nacional Geral, que é a Lei Candir, e a previsão de lei estadual específica para cada um dos estados e também para o DF. Essa e é assim que funciona também para o direito econômico. Bom, então, e a competência municipal, pessoal? O que o município pode fazer? De acordo com o artigo 30, inciso 2 da CF de 88, competirá aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e tratar de temas mais locais. Quanto à codificação do direito econômico, galera, temos um código de direito econômico? Não. E não existe um código de direito econômico. Isso tem pontos positivos e pontos negativos. Né? Pontos negativos é que é mais difícil a gente enxergar essa dinâmica que eu acabei de explicar entre as normas nacionais gerais e normas específicas de cada um dos entes. E é mais difícil encontrar as normas de direito econômico, porque elas estão em um conjunto de leis extravagantes. Mas, vamos lá, né, gente? Também o direito econômico, muitas vezes, ele se utiliza de normas de outras disciplinas. Então, você vai criar um código de direito econômico, talvez não fosse muito interessante, até porque você não poderia trazer normas das outras disciplinas para ele. Mas as nossas normas são normas extravagantes, são leis extravagantes. Exemplo, a Lei de 12.259 de 2011, que cria o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a Lei 4.595 de 64, que cria o Sistema Financeiro Nacional, e todas essas normas de direito tributário, civil, empresarial, trabalhista, ambiental, consumerista, que influenciam diretamente a economia, elas serão também normas, de alguma forma, de direito econômico. Que eu cito algumas que são as mais importantes, né? Quer ver, tem muita regulação a partir de 64. 1964 é o ano do início da ditadura militar no Brasil, uma tentativa de criação de regulamentação da ordem econômica. Então, tem o mercado financeiro, lei do mercado de capitais, lei sobre o mercado de valor imobiliário, lei de sociedades anônimas, extremamente importante, lei 8.078 de 1990, que é a lei de defesa do consumidor. Não, estou falando, nossa, gente, que
que besteira que eu falei, né? A Lei 9.099 de 95 é a Lei do Juizado Especial. Eu tenho falado aqui, a Lei 9.099 de 95 que cria o Código de Defesa do Consumidor, não criou o Juizado Especial. Sempre faço essa confusão entre eles, porque entre essas normas, porque elas estão tão vinculadas, né? Quase todos os processos são lá no Juizado Especial, os processos de natureza consumidores correm perante o Juizado Especial, que na verdade tem que fazer essa correção aí, tá? A Lei 9.099 de 95 cria os juizados especiais. Então, a Lei 8.078 de 90, que é a lei do que cria o Código de Defesa do Consumidor, tá? Peço perdão, mas é só prestar atenção na hora que vocês vão fazer essa correção aí. A Lei 2.529 de 2011, a Lei do Abuso de Poder Econômico, Lei de Propriedade Industrial, também recente, de 96, temos a Lei Complementar 105 de 2001, que fala sobre o sigilo nas operações financeiras. Em 2005, tivemos a Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação de Empresas em Falência. Todas elas são normas e leis muito importantes para o direito econômico, algumas de natureza empresarial, mas algumas de natureza de direito privado, outras de direito público, todas elas são importantes para o direito econômico. Seria muito difícil criar um código de direito econômico. Bom, esperada essa parte teórica, vamos para a prática, vamos para as questões. Acho que vai dar uma hora e meia, né, de gravação. Questão 1 foi lá do 20º concurso para procurador da República. Vamos ver se vocês seriam procuradores da República, ganhar um salarinho bacana, um trabalho sensacional. Segundo a ordem econômica inserida na atual Constituição, pode-se afirmar que o Estado, A, passou ao mesmo tempo a regulamentar e a atuar no domínio econômico? Pode ser. É um garantidor da ordem liberal? Não necessariamente, né? Temos princípios liberais, mas temos princípios também sociais aqui na nossa ordem econômica, no artigo 170, em seus incisos, caput em incisos, e ele não garante especificamente a ordem liberal, tanto é que ele limita um pouco a atuação, ele limita o exercício da propriedade privada, ele limita a atuação dos entes privados, então ele não garante a ordem liberal, não. Ele garante o mínimo de liberalismo na ordem econômica brasileira, o mínimo, não é 100%. É primacialmente intervencionista? Não. Se tem garantias, se tem princípios liberais, ela não pode ser primacialmente intervencionista. O que se busca aqui é um equilíbrio. A ordem econômica brasileira, se eu tivesse que escolher, eu acho que ela é mais liberal do que intervencionista. Ela é equilibrada, mas se fosse para escolher, talvez mais liberal do que intervencionista, porque ela limita muito a intervenção também. Tenta limitar muito a intervenção estatal. D. Não é mais o potencial sustentáculo de atividades deficientes. A ordem econômica da Constituição não é mais o potencial sustentáculo de atividades deficientes. Né? Isso aqui, talvez eu estivesse falando do Estado, mas essa acho que não é. Né? Então, creio que seja letra A. Vamos ver? Letra A. Passou ao mesmo tempo a regulamentar e a atuar no domínio econômico. E ela atua, então o Estado não é mais o potencial sustentável de atividades deficientes. Pode-se afirmar que ele não é mais o potencial sustentável de atividades deficientes, voltando lá à letra D? Não, o Estado, na verdade, ele incentiva. Quando ele identifica que algumas atividades que são importantes para a economia nacional e para a sociedade estão deficientes, estão defasadas, são deficitárias, ele incentiva. Então, de alguma forma, ele é um potencial sustentáculo. Seria um potencial sustentáculo, sim, dessas atividades deficientes. O Estado é primacialmente intervencionista, ou a ordem econômica brasileira é primacialmente intervencionista? Não, ela equilibra. Então, também, se ela é equilibrada, não é necessariamente garantidora da ordem liberal. Ela quer que o Estado está ciente que estamos imersos num sistema econômico capitalista, liberal, mas com limitações. Então, ele não é garantidor da ordem liberal, na verdade, ele quer garantir a dignidade da pessoa humana e tem como alguns princípios, os princípios liberais, por exemplo, de autonomia privada, garantia da propriedade privada, mas limitada pela função social. Então, o Estado passou ao mesmo tempo a regulamentar e a atuar no domínio econômico, sem dúvida. Regulamentar através das suas inúmeras
regras, inclusive as que eu falei aqui, o CDC, que é a Lei 8.078 de 90, corrigindo várias vezes que eu falei que era 9.099 de 95, peço mais uma vez perdão. Também criando um Código Ambiental, uma lei de crimes ambientais, forma de regulamentar a atuação do domínio econômico. E ele atua no domínio econômico, o Estado, por exemplo, é acionista da Petrobras, o Estado tem empresas públicas, tem sociedades de economia mista, ele faz parte dessas sociedades e dessas empresas, ele é acionista e também pode atuar como monopólio, o Estado pode ter um monopólio de alguns setores. Alguns citam e criticam também o monopólio do Estado em relação, por exemplo, ao serviço de correios e telégrafos, que já está sendo um pouco até um pouco mitigado. O serviço de comunicação inicialmente seria um monopólio, esse serviço através de correios e de cartas, né, seria um monopólio do Estado, e alguns veem isso com maus olhos, e temos até uma decisão da STF, a gente vai analisar essa decisão na próxima aula. Questão número 2, ela estava no 13º e no 19º concurso para Procurador da República, então eu vejo que elas se repetem. Né? O princípio básico do liberalismo econômico, voltando às nossas primeiras aulas, assenta-se na função social da propriedade? Não, né? Tratamento favorecido às empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte? Não. Na redução das desigualdades regionais e sociais na busca do pleno emprego? Não. Na liberdade de iniciativa e na economia de mercado? Sim. Essa correta. Então ele perguntou aqui para a gente, na verdade, sobre o liberalismo, não sobre a ordem econômica nacional, sobre o liberalismo em si. Então vejo que, por mais que pareça muito teórico, muito distante da realidade de quem enfrenta o direito econômico, vejo que um conhecimento que a gente tratou na primeira aula, que parecia um conhecimento banal, né, sobre as características do liberalismo, são cobrados em provas, né? Esse conhecimento é cobrado em prova. Função social da propriedade, na verdade, é um princípio da ordem econômica brasileira que limita a propriedade privada, limita a proteção e a atuação e a disposição da propriedade privada. O tratamento favorecido às empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte também, um dos princípios estabelecidos no artigo 170. C. Redução de desigualdades regionais e sociais na busca do pleno emprego é um dos fundamentos, ou, na verdade, é um dos objetivos, das finalidades da ordem econômica brasileira e tem natureza principológica também. Né? Economia de mercado e liberdade de iniciativa são, sim, também princípios da economia, do direito econômico brasileiro, do artigo 170, e representam a influência desse cara aqui, do pensamento liberal econômico na nossa ordem constitucional, como eu falei para vocês já. Mais uma questão de concurso para Procurador da República, 24º concurso. Do sistema modelo econômico adotado pela CF, ressai um Estado. Então, agora ele quer saber, o examinador quer saber que tipo de Estado a gente está enfrentando, né? Qual que é o tipo do Estado brasileiro em relação à ordem econômica? É um Estado interventor, equilibrado, social, liberal? Vamos ver. Intervencionista puro? Difícil citar como intervencionista puro, porque ele tem princípios liberais, como a gente viu na questão anterior. B. Em que predomina a economia de mercado pura, realçada pela liberdade de iniciativa? Não predomina. Não predomina. A ideia é que um dia nossa sociedade seja tão igual e que não exista tanta disparidade mais entre os agentes econômicos que a gente possa liberalizar cada vez mais o mercado. Mas, para isso, a gente tem que, primeiro, alcançar essa igualdade, principalmente informacional, igualdade educacional, igualdade técnica, não necessariamente igualdade financeira. Não é papo de comunista, então. C. Que atua em regime monopolista, com direito de propriedade limitado. Não, o Estado atua em regime monopolista, às vezes, mas ele tem direito de propriedade limitado, o Estado brasileiro não. Inclusive, quando ele atua no mercado, não sendo monopolista, se aplicam a eles as regras de direito privado, né? Ou de direito público, que se aplicam aos demais agentes econômicos daquele setor. O Estado ele não vai ter benefícios quando ele atuar como agente econômico. Quando ele é monopolista, as regras são diferentes. Raramente vai ser monopolista. Né? D. No qual as relações de produção estão assentadas
propriedade privada dos bens em geral, dos fatores de produção, na ampla liberdade de iniciativa e de concorrência, é essa a correta. Então, esse é um estado no qual as relações de produção estão assentadas na propriedade privada dos bens em geral, dos fatores de produção, na ampla liberdade de iniciativa e de concorrência. Então, princípios liberais. Então, para essa questão, de acordo com essa questão, é para mim. De acordo com essa questão, inclusive, sobressaem aqui no nosso Estado brasileiro os princípios liberais, né? Mas a gente sabe que é uma ordem econômica equilibrada. Então é isso, galera. Muito obrigado. Mais uma vez, peço desculpas por essa confusão em relação à lei que criou o Código de Defesa do Consumidor. Não foi a Lei 9.099 de 95. Essa lei criou os juizados especiais. A lei que criou o Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078 de 90. Tá? Lei 8.078 de 90. Peço desculpas por essa confusão, fiz essa confusão acho que em 3 momentos da aula, mas é porque eu sempre vinculo uma a outra, porque quase todas as minhas ações de direito do consumidor estão no juizado especial, tramitam perante o juizado especial. Feita essa correção, aquele abraço e até semana que vem. Um beijo a todos. Valeu!